majestade, força, honra e poder somente a ti pertencem, soberano Rei dos Reis. Toda a terra te adora, os céus proclamam tua majestade. Bom dia! No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus nos conta 3 histórias dentro de um contexto onde as pessoas não viviam mais a fé intensamente, porque elas estavam decepcionadas com os líderes religiosos e com os praticantes da religião, e diziam: "Tô fora, não quero isso". Em nossos dias, muitos estão dizendo a mesma coisa, não querem a aparência da religiosidade. No programa de hoje, quando encerramos as comemorações dos 86 anos da PIBJF, o pastor Aloísio Penido traz uma mensagem que nos leva a refletir sobre a Igreja de Jesus e sua influência na sociedade. O que as pessoas dizem quando olham para você? Tô dentro ou tô fora? Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. O título da mensagem é meio esquisito. Tô fora. Tem muita gente dizendo isto hoje em dia. Talvez você mesmo já tenha dito isto. Tô fora. Tô fora. Pastor, tô indo embora. Tô fora. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de Jesus. Tô fora. Quantos experimentam crises como esta? Jesus contou as parábolas que estão no capítulo 15, que são 3, dentro deste contexto, de pessoas que estavam saindo, pessoas que não queriam mais saber de religião, estavam decepcionadas com os líderes religiosos, estavam decepcionadas com os praticantes da religião, estavam dizendo: tô fora, quero mais. Só que Jesus estava sendo rodeado por essa gente, e aí chegam os líderes religiosos e censuram Jesus. E neste contexto, Jesus conta essas 3 parábolas, essas 3 histórias. Ele contou as 3 histórias no mesmo momento. E que momento foi este? Momento em que diz o texto sagrado que ele está rodeado de pecadores, de publicanos. E quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos eram aqueles judeus decepcionados com a religião, que tinham negado a religião, que tinham negado Deus na vida deles, que tinham rejeitado a própria nação, porque a nação estava dominada pelo Império Romano, e aqueles publicanos então se vendem ao Império Romano, judeus que estavam a serviço do Império Romano para cobrar impostos. Eles haviam se debandado para o lado dos romanos. E os judeus da nação de Israel tinham verdadeiro pavor daquela gente. Gente da pior espécie, porque não só cobrava impostos da sua nação para os romanos, como ainda roubavam, tiravam além, de tal maneira que eles se tornavam muito ricos por roubar dos da sua própria pátria. Então, eles eram detestados.
E os pecadores, que você até ouve numa conversa entre amigos, você é um pecador. Você é um pecador. Esta ideia de você é um pecador é uma referência àquelas pessoas que viraram as costas para Deus. Não querem saber de Deus, não querem saber de religião, não oram, não leem a palavra, não entregam seus dízimos, não vão aos cultos. Eram os pecadores. E por conseguinte, se voltavam para o mundanismo. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Jesus comia com eles. Olha que estranho. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Se reuniam, comiam juntos. E comer junto para os judeus, uma coisa de muito sagrado. E Jesus se assentava com publicanos e com pecadores para comer com eles. Aí, os líderes religiosos, os líderes da nação de Israel, eles entram em paranoia. Mas se Jesus é o Messias, e Jesus está comendo com essa gente, será que Jesus virou a casaca? Será que Jesus também se debandou para o lado dos romanos? O que está acontecendo? Talvez esta seja a grande questão nos dias de hoje. O que é que está acontecendo? Aqueles homens com os quais Jesus se reunia para comer, eles haviam se afastado da religião, porque eles não acreditavam mais nos seus líderes religiosos. Eles não acreditavam mais naqueles fiéis. É dentro desse contexto que Jesus conta, então, estas histórias. Porque as pessoas não estavam mais vivendo a fé intensamente. Imagine você que já é crente. E aí você tem um amigo muito íntimo que não é crente. E o amigo descobre que você é crente. Ah, fulano, você é crente em Jesus? Sou, graças a Deus. Sou crente em Jesus, aleluia, amém. Mas você segue a Jesus? Sigo a Jesus. Aquele Jesus que diz que a gente tem que carregar a cruz? Eu sigo a Jesus. Aquele Jesus que disse que se alguém te bater na face direita, você deve oferecer também a outra? É verdade, eu sigo a Jesus. Você segue a Jesus que diz que se alguém tiver com frio e te pedir o paletó, você deve dar a capa também? É verdade, eu sigo a Jesus. Mas você segue a Jesus que diz que você deve amar o próximo como a si mesmo. Exatamente esse Jesus. O Jesus que diz que você tem que perdoar 70 vezes 7 quando alguém te ofender. Exatamente, ele falou. Aí o seu amigo vira para você e diz: então, rapaz, você é outra pessoa, não vou nem te reconhecer. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo e agora você serve Ele. Aí o seu amigo diz para você assim: eu também quero conhecer esse Jesus. Você pode me mostrá-lo? E você começa a estudar a Bíblia com seu amigo, falar sobre Jesus para ele, e seu amigo se converte de verdade. Seu amigo se converte de verdade, e ele começa a abandonar tudo, abandonar o vício, abandonar as companhias, ele começa a dominar-se, a dominar o seu palavreado, ele se torna um crente fiel, ele não sai da igreja, ele é um dizimista fiel, ele é um evangelista, mas de repente ele começa a observar que você não faz as coisas que ele faz, você ensina a Bíblia para ele, mas você não está fazendo as coisas que ele aprendeu. Aí ele diz para você assim: fulano, eu estou indo à igreja, mas eu não estou te vendo na igreja. Eu estou vendo que quando você joga futebol, você fala os mesmos palavrões das outras pessoas. Eu estou vendo que você está na roda dos seus amigos de antes. Aí o crente diz: não, você sabe como é que é, a gente é pecador.
começa a se justificar e diz, não, eu não entendo. Porque para mim, eu conheci Jesus de verdade, mas eu não estou vendo isso em você. Você está entendendo por que as pessoas estão dizendo, eu estou fora? Porque as pessoas no tempo de Jesus estavam dizendo, eu estou fora? Porque elas não queriam aquilo. Elas não queriam a aparência da religiosidade, nem nos líderes, nem nos fiéis. E elas então estavam se afastando da igreja, não necessariamente se afastando de Deus. As pessoas estão dizendo, não, eu não quero porque eu vejo na vida do meu vizinho, do meu amigo que se diz crente, apenas uma carcaça, apenas uma aparência, eu não vejo coisa real, eu não quero isso. Eu não quero isso, que os líderes religiosos estão atrás do meu dinheiro. Eu não quero isso, que os líderes religiosos têm só aparência. Eu não quero isso. Eu estou fora. Este era o pensamento. E eu não posso negar que talvez muitos de vocês que estão me ouvindo também já pensaram o mesmo. Estou fora, eu não quero. Não, isso eu não quero. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Porque crer em Jesus tem que haver mudança. Tem que haver mudança muito profunda. E aí eles encontram com Jesus, aqueles pecadores, aqueles sem igreja, aqueles publicanos roubadores, que tinham abandonado a fé, que tinham voltado as costas para Deus. E eles encontram Jesus. E eles ouvem de Jesus, e eles começam a dizer, mas esse é diferente, ele vive aquilo que ele fala. Esse faz a lei de Moisés ter sentido para nós. Este homem, quando ele fala, Deus fala aos nossos corações. Este homem é diferente. Este homem é diferente. E aí eles começam a procurar Jesus. O Evangelho de Jesus transforma a cada dia a sua vida em uma nova pessoa, meu amado. Você é hoje melhor do que você era ontem. Querido, quando você tem um encontro com Jesus, você começa a se afastar do pecado. Começa a se afastar e as pessoas, se quiserem te acusar de alguma coisa, elas têm que buscar lá atrás, lá no arquivo morto, porque o ser humano não esquece. Elas vão lá atrás, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas você cometeu isso lá atrás. Porque no dia a dia você tem se afastado do pecado, e quando você peca, você pede perdão, e Deus te perdoa imediatamente, e diz para você assim, dos teus pecados eu nunca me lembrarei mais. Porque pecar todos nós pecamos, ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, mas as pessoas não querem igreja, não é porque elas não amam a Deus. Muitas não querem igreja porque não vê mudança e às vezes vê inclusive ganância. E é por esta razão que eu me puno diariamente diante de Deus, para que a soberba não tome conta do meu coração, para que a ganância não tome conta do meu coração, mas para que cada dia eu vá me despojando. E eu estava quando com Deus meditando, eu estava pensando numa espaçonave. Uma espaçonave, quando ela vai subir, ela vai se desprendendo daqueles aparelhos que a segura, e de repente aquele foguete sai. Você está me entendendo, meu amado? Nós somos como aquele foguete que vai subir, e se vamos subir como um foguete, nós temos que ir nos desprendendo deste mundo, das coisas que nos aprisionam, para que de fato a gente esteja preparado para o momento de subirmos e estarmos com o Senhor para sempre. Esta é a igreja de Jesus, é assim que tem que ser a nossa vida. Mas os cristãos parece que cada vez eles estão mais aprisionados a este mundo. E muitos vão para a igreja, não por causa de Deus, mas porque estão aprisionadas ao material, ao temporal, aquilo que é efêmero e transitório. Mas as pessoas lá fora, elas olham e dizem, eu não quero isso.
As pessoas estão notando, as pessoas estão observando que muitos crentes não têm nada de Deus, que muitos líderes não têm nada de Deus. E por esta razão, há muitos que não querem saber de igreja. Necessariamente isto não significa que não querem saber de Deus, mas não querem saber de igreja. A hora que você quiser viver uma vida na intimidade de Deus, você vai ser caluniado, apedrejado. Jesus, ele tinha dois grupos. Ele tinha o grupo que o seguia fielmente, mas ele tinha o grupo dos opositores a ele, que o caluniavam. E foi por esta razão que estes líderes religiosos murmuravam contra ele. Os publicanos, os pecadores estavam comendo com ele. Você acha que uma igreja que se dispõe a fazer vigílias de oração, estender as mãos para as pessoas que estão nas ruas, vivendo desgraçadamente, você acha que uma igreja que se dispõe a salvar jovens das drogas, você acha que o diabo vai ver isso tudo de braços cruzados? Você pensa que ele não vai atacar? João capítulo 9, versículo 25. João capítulo 9, versículo 25. Jesus havia acabado de curar um cego. Jesus havia acabado de curar um cego. E os seus opositores chegaram para o cego e disseram: este homem é pecador. Este homem que te curou, ele é pecador. O cego responde para aquele pessoal: se é pecador, não sei. Mas uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Os curados, eles vão responder assim, quando ouvirem: este homem é pecador. Este homem não é de Deus. Este homem tem tudo de errado. Mas você vai dizer assim: se é pecador, eu não sei, mas eu sei que quando ele fala, Deus fala comigo. Quando ele fala, Deus fala comigo. Era isto que aqueles homens publicanos e pecadores estavam vendo em Jesus. Se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que quando ele toca, os doentes ficam curados. Os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados. E Deus fala através dele. Ele fez com que a lei de Moisés tivesse sentido para nós. Ele fez com que uma religião morta tivesse vida em nós. E eles começaram a voltar para a igreja, eles começaram a abraçar a fé. Eles agora querem seguir a Jesus. E Jesus os impactava tanto, que aqueles cobradores de impostos, aqueles publicanos, começaram a dizer para o líder dos publicanos: olha, tem um homem que é diferente. Ele fala, ele nos atrai. Ele faz Deus ter sentido na nossa vida. Você precisa conhecer este homem. E com certeza, quando o chefe dos publicanos ouvia isso, que nada, já estou cheio disso, isso é conversa fiada. Mas os outros publicanos insistem: não, você tem que conhecer este homem. E um dia, o chefe dos publicanos se submete a um papel ridículo. Ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore. E ele diz: eu quero ver esse homem. Eu quero ver esse homem. Eu quero ver esse homem que tantos têm me falado sobre ele. Eu quero ver esse homem que tem mudado a vida de tantas pessoas. E quando ele vai ver Jesus, Jesus o vê primeiro e diz: Zaqueu, desce, porque eu quero ir para a tua casa contigo. Jesus faz diferença na vida de qualquer pessoa. É por isso que você
precisa voltar para Deus, voltar para a igreja, porque ainda há homens, mulheres, pessoas comprometidas com Jesus e com a sua mensagem, pessoas que querem te mostrar um Cristo que transforma a vida de todo aquele que nele crê. Não é mais tempo de você dizer estou fora, por ter se decepcionado com pessoas. É tempo de você se voltar para Deus. Porque Jesus, Ele deixou o céu e veio mostrar Deus para você. Jesus começa dizendo para aqueles homens: quem dentre vós? Jesus está dizendo: quem dentre vocês deixaria as 99 para buscar uma que se perdeu? Qual é a resposta imediata? Ninguém. Nenhum de vocês faria isto. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, deixaria as 99 e iria em busca de uma ovelha perdida? A resposta é esta: ninguém, eles responderiam, nenhum de nós deixaria. Porque se deixássemos, as 99 se perderiam no deserto, morreriam. Mas Jesus está dizendo: eu arrisquei perder tudo por causa de você, de uma ovelha, uma ovelha. Eu arrisquei tudo, eu arrisquei perder tudo por causa de uma ovelha. Essa ovelha é você, meu querido. Essa ovelha sou eu. Essa ovelha somos nós, que estávamos perdidos. E Ele nos achou e nos trouxe em seu braço para o aprisco, que é o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. É tempo não de dizer estou fora, é tempo de voltar. É tempo de voltar para os braços do Senhor. Que Ele nos abençoe, amém? Eu sou o pastor Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil, e estou aqui para falar para você a respeito da capelania. Nós em Atletas entendemos muito bem a importância dessa ferramenta, pois há muitos anos temos acompanhado nossos atletas em grandes eventos dentro e fora do Brasil. Nós cremos que a capelania, em qualquer que seja a escola, em qualquer que seja o nível, seja na educação básica, seja na educação superior, ela desempenha um papel hoje fundamental para essa escola que para muitos está em crise. Capelania escolar é hoje algo fundamental, porque as escolas são vistas como formadoras de opinião, formadoras de caráter. E esse congresso vai ministrar sobre como pessoas como eu e você podemos ser preparadas para entrar nas escolas e trabalhar a vida das crianças. De 14 a 17 de novembro agora, venha participar conosco do 6º Congresso de Capelania em Belo Horizonte, nas instalações do Colégio Batista Mineiro. Capelania, transformando vidas para um mundo melhor. E logo mais tem culto jovem no espaço PIBJF às 19h30. E no próximo dia 14 de novembro acontece o lançamento do novo CD do Ministério Celebre ao Rei. Fique agora com o clipe da música Santifica-me. Bom final de semana, Deus te abençoe.
presença, Senhor, vejo quanto eu sou pecador. Santifica-me, purifica-me, para entrar no santíssimo lugar, para te adorar. Quando entro em tua presença, Senhor, vejo quanto eu sou pecador. Santifica-me, purifica-me, para entrar no santíssimo lugar, para te adorar. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar que és santo. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar que és Quando entro em tua presença, Senhor, vejo quanto eu sou pecador. Santifica-me, purifica-me, para entrar no santíssimo lugar, para te adorar. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar que és santo. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, e declarar que és santo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio de sua glória, e eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo,